Pode ter certeza que em nenhum momento do período eleitoral, Renato, você não viu nenhum deputado tomando processo por parte do TSE. Você não viu nenhuma conta de jornalista de esquerda sendo banida. Você não viu nenhum deputado ou senador de esquerda tomando multas, como eu tomei, porque eu disse, enfim, você já sabe. Ou seja, nós sabemos que só bate para um lado. Então não caia nessa questão de regulamentar as redes por um bem maior, que isso é, de fato, uma mentira. Hoje, a única forma que nós temos, não somente eu, mas você que está me assistindo aí, de poder falar a verdade, falar a tua opinião, mesmo que eu discorde dela ou você discorde da minha, é a internet. E antigamente tinha somente os meios tradicionais. Jamais você viria, por exemplo, a realidade do que acontece ali na Palestina, na faixa de Gaza, sobre Hamas, sobre Israel, sobre o atentado que aconteceu, se não fosse, por exemplo, a atuação, por exemplo, do Brasil Paralelo, se não fosse outros demais jornais independentes que nós temos hoje na internet. Então, pautas como a 6x1, que eu fiz um vídeo que bateu 20 milhões de visualizações, mais de 1.200.000 curtidas, por quê? Porque nós temos livre acesso à internet. Se ficasse somente na mídia tradicional, se você joga meu nome aí agora no Google, Nicolas Ferreira, você vai achar que eu sou quase um criminoso. E aqui no Brasil, pode ter certeza, o criminoso pode chegar aí talvez até ao alto cargo da presidência da República. Ou seja, se você olha o meu Instagram e minhas redes sociais, você vai ver o meu trabalho, você vai ver minhas opiniões e tudo isso com uma certa liberdade. Então, eles sempre utilizam de fatos que são desconexos como subterfúgio para regular as redes. E a regulação das redes, na verdade, é a censura das redes. Tem pessoas que estão sofrendo com penas desproporcionais. Pessoas, não somente aquelas que depredaram o patrimônio público, mas pessoas que também estão inocentes. Eu falo isso com propriedade, porque foram diversos casos que eu analisei, que eu fiz vídeos, que eu divulguei, que eu estive presente com aquelas pessoas ali, tanto na Papuda quanto na Comenta, então eu sei a realidade de cada uma delas. E a gente percebe que, na verdade, foi somente digamos, um fomento, né, para aqueles que já são tirânicos, justificar a sua tirania, né? O ministro Alexandre de Moraes mesmo chegou a falar que isso daí é fruto, né, de uma cultura, digamos assim, de ódio. Vou até ler literalmente o que ele falou pra daqui a pouco não falar que é fake news. Nós temos um vídeo até, pra não ter... Não, excelente. Se puder passar o vídeo, então, melhor ainda. Vamos Passa assistir, o vídeo aí que vamos depois eu assistir comento. então esse trecho que a gente separou do Alexandre de Moraes, pra depois continuar aqui o comentário do Nicolas. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. E isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. A gente percebe que a justiça, basicamente, ela está cega, só ataca para um lado. E eu acredito que essas pessoas, né, não podem, mais uma vez, né, serem culpadas por um fato externo a elas. Cada um é responsável por aquilo que fez. E não pode ter um tipo de revanchismo às pessoas que já estão presas por uma pena desproporcional. Nem estuprador, nem mensaleiro, vamos falar real aqui, pega a pena que as pessoas estão cumprindo. Olha que nível baixo que nós chegamos de torcer para que o processo caia em alguém que talvez tenha uma boa conexão com você. Isso é, de fato, descrédito das nossas instituições. Então, quem gera o descrédito das instituições e desequilíbrio da nossa democracia e quem prega, né, o ódio a todo momento, pode ter certeza que é, por exemplo, o Barroso, né, que fala nós derrotamos o bolsonarismo. É como, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que agora vai julgar esse caso e está dando opinião fora dos autos, assim como também o próprio Gilmar Mendes, e todos eles fazem diversas vezes isso aí. Pais órfãos, né, de filhos vivos, pessoas que estão literalmente com penas desproporcionais, de forma injusta,
cumprindo uma pena por conta de revanchismo jurídico e político por parte do ministro, que todos nós sabemos qual, que é o Alexandre de Moraes, que muitos, inclusive, têm medo de falar dele. É inacreditável como a nossa democracia caminha a passos largos a uma ditadura. O próprio PL da censura, na época, eu lembro que o Dino deu uma entrevista enquanto ministro de Estado, dizendo que não, se não passar lá no Congresso, nós temos outras formas de fazer isso, né? Nós vamos passar aqui, nós temos a maneira de fazer pelo Ministério. Ou seja, esses caras não têm um mínimo de pingo de vergonha na cara para poder dizer que eles, de fato, mais uma vez, estão criando uma falsa pacificação no país, sempre atacando um lado e estão interferindo no poder que não cabe a eles. Esse é o extrato do nosso país aí. Recentemente, que eu estive ali na festa de 1 ano da filha do Neymar, diversas pessoas que talvez eu sei que não concordam comigo, mas que são respeitosas, que eu converso e tudo, mas eu sei que se eu entro na roda deles, que estão somente eles, eu não sou bem-vindo. Mas eles na minha roda é bem-vindo. Porque a tolerância significa tolerar o intolerável. Caso contrário, não é tolerância. Tá, você acha que é isso, então, que o campo da direita tem que fazer? É dar o exemplo? Vamos ser mais específicos aqui. Sim, eu acho que primeiro, tem que dar o exemplo, eu acredito que primeiro pela nossa vida. Eu não estou pregando aqui uma cultura da perfeição, até mesmo todos nós erramos, mas nós precisamos compreender o que o conservadorismo de fato é. É a conservação dos valores, dos princípios, você precisa fazer isso. Eu acredito que não há nada mais extraordinário para um conservador do que ele cuidar da sua família. Porque, afinal de contas, se cada um cuidar da sua própria família, você vai ter as somas das famílias e você vai chegar ao todo. O que muitas pessoas querem é talvez uma figura messiânica para poder mudar o Brasil todo. Isso é impossível, porque, de fato, eu acredito que a mudança é feita de cada um. Antigamente, as pessoas viraram especialistas PhD em Covid. Depois elas viraram especialistas em máscara. Aí agora todo mundo é especialista em jornada de trabalho. E assim o Brasil só fica na torcida do sim e do não, infelizmente. Eu relembro a você de que até pouco tempo as pessoas saíram às ruas por conta não é só pelos 20 centavos, revoltados com os gastos da Dilma na época da Copa do Mundo aqui no nosso país. Depois de 4 anos, eles estavam votando no mesmo PT. Ou seja, as pessoas são muito reativas e elas caem em muitas das fantasias que a esquerda propõe. Nós temos quase aí 20 anos de governo de esquerda. E qual foram os avanços do trabalhador para você? Pelo contrário, você tem aí no mundo inteiro, aonde a esquerda chega, acaba com o trabalhador. O Biden, por exemplo, destruiu praticamente a economia dos Estados Unidos e depois veio o Trump. E com Alberto Fernandes também na Argentina, destruiu também a economia da Argentina, depois veio Javier Milei. Aqui no Brasil, a Dilma destruiu a economia, depois veio Jair Bolsonaro. Ou seja, praticamente o que a gente está percebendo é que quando bate no bolso do brasileiro, aí ele começa a reconhecer de fato que tem algo errado. Mas a gente precisa, e eu preciso falar aqui até você, para que você entenda que há diversos aspectos em volta de você que acaba com a produtividade. Por exemplo, você tem uma educação de péssima qualidade. Ou seja, você não consegue gerar mão de obra qualificada para ter um bom emprego. Você tem um transporte público horrível. Ou seja, você demora 1, 2, 3 horas para chegar até o seu emprego. Isso acaba com a sua produtividade. Você tem uma segurança que não te dá segurança. Ou seja, o roubo, o furto, o sequestro, quando você é roubado aí com o seu celular que você está pagando, quando alguém invade a sua casa e tira seus bens, isso pega no seu bolso. Ou seja, você tem um Estado que explora o empresário através da grande carga de impostos. Você tem um Estado que explora também o trabalhador, porque também tem uma carga de impostos em cima dele. E você tem um Estado ganhando em cima de tudo isso. Você vê algum americano saindo dos Estados Unidos para trabalhar aqui no Brasil? A gente vê o contrário acontecendo. E lá, muitas das vezes, as pessoas trabalham em escala 7x7, ou em escala 6x1, ou em escala 4x3, mas porque lá há uma flexibilização. Sim. Por que não fazer o mesmo para cá? Vai ter dia, por exemplo, poxa, eu vou comprar um carro. Esse mês eu vou dar o gás lá na empresa. Vou trabalhar 6x1. Mesmo que eu trabalhe, por exemplo, 4x3 ou 5x2. Só que eu estou ganhando aquilo que eu estou trabalhando. Mas ainda assim, precisa ter uma compreensão de uma reforma tributária que de fato reduz o tributo. Uma reforma administrativa, onde você de fato perceba que o Estado ele é extremamente inchado, grande, ele atrapalha a sua vida. Ou seja, Renato, para poder concluir, as pessoas precisam compreender que existem outros demais fatores que estão acabando com você e você precisa cobrar
as autoridades competentes disso. Eu não sou o Poder Executivo. Eu não tenho a caneta na mão para poder tratar a respeito de quanto é o gasto sobre, por exemplo, os gastos da viagem do Lula, que quase batem aí 4 bilhões. Eu não estou gastando o seu dinheiro rasgando ele sendo irresponsável. Eu não tenho culpa do salário que eu tenho. E eles me medem ou medem outros deputados com a régua deles. Por exemplo, eu estava lá ontem ou anteontem, era quase 10 horas da noite lá no plenário, trabalhando. A sessão começa 1h55, já estava lá desde 9 horas da manhã. E a própria Erika Hilton não estava lá. Nós estamos batendo recorde no Brasil de imposto. São 3 trilhões tirados do bolso do trabalhador, recolhidos de impostos do governo Lula. Aonde está indo esse dinheiro? Ou seja, é isso que você tem que cobrar. Aonde está indo a minha grana do meu imposto? Porque o problema não é o deputado ganhar ou ter os salários, o problema não é esse. Eu fico, de fato, indignado por essa desigualdade de um deputado, de um senador, enfim, de um juiz ganhar, inclusive, mais do que estabelecido na Constituição. Mas o problema é que nós temos pessoas que tem um peso do Estado em cima. E, eu já fui tanto carteira assinada quanto também empresário. Eu sei ambos os lados e posso afirmar, quem te ferra não é o empresário. Tem empresário ruim? Claro. Da mesma forma como tem pastor ruim. Da mesma forma como tem policial ruim. Mas o que te ferra chama-se Estado, que acaba com o empresário e acaba com o trabalhador. Você citou aí. Antigamente, na campanha, né, o Boulos andava de Celta, de Celtinha. Celtinha. E já foi pego, né, usando o jatinho. É problema usar jatinho? Claro que não. O problema é quando você quer usar uma narrativa demagoga para poder colocar como se você fosse o pai dos pobres. O Lula tem um patrimônio de quase, assim, né, pelo menos no papel, de 10 milhões de reais. Qual desses em volta deles, né, que ele pede voto, que talvez tenha um patrimônio desse, das pessoas do MST, pessoas mais carentes, trabalhadoras? Não tem. Pessoas do chão da fábrica não tem esse patrimônio. Eu nunca utilizei um centavo de dinheiro público para minha campanha. 0. Ou seja, custou R$0 do seu dinheiro eu ter ganhado. A possibilidade do Bolsonaro se tornar elegível? Sim. A probabilidade, confesso que não sei. Mas eu acredito que seja possível. E isso se tornando real, ele obviamente é o candidato natural, autêntico e digno da direita. Existem obviamente diversos outros players, digamos assim, que querem entrar aí nessa corrida. Eu acredito que tem diversos fatores que devam ser levados em consideração, no sentido tanto de carisma, de competência, de condição de atingir todo um país. E obviamente tudo isso se passa pela reversão ou não da inelegibilidade do Bolsonaro. Mas tem minhas posições. Minhas posições, por exemplo, com o Marçal foi muito claro. Eu falei, olha, estou acreditando. E quem confia nunca erra, né? Quem quebra a confiança que erra. E depois, logo após, aí no segundo turno, né, ele fez uma live patética, né, com o Boulos. Até estranho, até mesmo da própria parte do Boulos, né? Como que um cara te acusa com um laudo falso e você fica tranquilo quanto a isso? Enfim, de ambas as partes, muito estranho. E acredito que ele caiu em descrédito com relação a isso também. Mas vejo que também, enfim, qual foi o ganho também, né? De ter, como por exemplo, o Nunes, né, à frente da prefeitura. Eu acredito que o único de fato ganho que teve foi não deixar o Boulos à frente da prefeitura, e eu acho isso muito bom nesse sentido. Agora, em outros aspectos, de fato, você aqui mais uma mente extremamente autêntico e com a minha opinião muito firme de que no outro dia, por exemplo, ele estava falando que o líder maior da direita era o Tarcísio. Enfim, é uma situação complicada. Torço, nunca vou torcer contra São Paulo, nunca vou torcer contra o meu país. Peço, né, para que ele continue e faça uma boa prefeitura, né, olhando para de fato as pautas que são importantes para todos nós e que o Brasil ganhe com isso. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais por mês em casa, apenas com o seu telefone, isso é totalmente possível. Olha só esses resultados. Isso aqui foi o que eu fiz nos últimos 28 dias e você pode fazer também.
Não é nada de aposta, não é tigrinho, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Você não vai precisar estar investindo, gastando dinheiro. Não é nada complexo. É algo que, se você aprender e aplicar da maneira certa, você vai poder ter esses resultados. Eu sou a prova viva disso. Olha só esse vídeo aqui, só esse vídeo aqui que eu postei, que está aqui nesse canal. Se você quiser conferir, você pode ver que é o vídeo do Nicolas Ferreira. Só esse vídeo aqui me deu esse resultado. Ou seja, isso é algo totalmente possível. Se você se esforçar, se você quiser, você pode fazer isso aqui. Se você quiser viver da internet, isso é totalmente possível. Eu sei que muitos vão dizer, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que é possível a pessoa ganhar dinheiro na internet. Sim, eu também era assim. Há um tempo atrás, eu era crítico com relação à internet. Tudo que passava na internet de anúncios, de pessoas ensinando alguma coisa, eu dizia, não, isso é mentira. Isso é só para vender o curso, isso é enrolada, isso não dá resultado. Até o dia que eu assisti uma aula, que vi que era totalmente possível e eu decidi arriscar. Agora, por que eu decidi arriscar? Eu não tinha certeza ainda, mas decidi arriscar. Por quê? Eu sempre trabalhei para os outros. Eu tinha a responsabilidade de tomar conta de um depósito, eu era gerente de um depósito. Qualquer coisa que faltava era descontado do meu bolso. Final das contas, paguei mais de R$700 em prejuízo de coisas que eu não perdi, eu não fiz. Faltava uma coisa, ele me perguntava, isso aqui. Sabe? Armazém. Aí pronto, tudo era para me pagar. Paguei ferro, cimento, argamassa, paguei cerâmica. Ou seja, eu me cansei dessas coisas, sem falar que quando essas coisas faltavam e dava um erro em alguma coisa, ele me chamava no escritório, me chamava a atenção e me gritava. Certa vez ele me chamou no meio dos clientes, tudo na loja, e me gritou no meio de todo mundo. E eu decidi mudar de vida. Eu disse, não, isso aqui não dá para mim. Eu decidi empreender na internet. E qual foi a melhor forma que eu achei que me trouxe resultado, sem eu precisar estar gastando dinheiro à toa? Fazer conteúdo e fazer vídeos aqui no YouTube. Você pode fazer vídeo do que você quiser. Eu quero falar sobre política, você pode. Quero falar sobre novela, quero falar sobre filme, quero falar sobre série. Não, eu quero falar sobre agricultura, eu quero falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre o que você quiser. Se você fizer o vídeo da maneira certa, se você aplicar as estratégias certas, você pode monetizar esses vídeos e receber do YouTube. Que o YouTube é a segunda maior plataforma do mundo. Ou seja, todos os dias existem bilhões de visualizações no YouTube. E se você criar um conteúdo que chama a atenção da pessoa, elas vão assistir. Você ganha através das visualizações daquelas pessoas. O YouTube faz parceria com você através do momento que você monetiza. E os anúncios que aparecem no YouTube, que as pessoas pagam para anunciar, uma parte desse anúncio vai para o seu bolso e outra fica com o YouTube. Ou seja, é um dos melhores lugares para você começar um negócio. Talvez você diga, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma câmera boa, eu não sei falar. Você não precisa aparecer. Você pode aparecer como eu estou aparecendo, mas também você pode fazer vídeo sem colocar o rosto. Ou seja, não tem desculpa. Se você quiser uma maneira e uma forma de fazer dinheiro, não é ganhar, é fazer dinheiro de forma honesta. Agora, claro, você tem que se esforçar, você tem que gravar, você tem que trabalhar, você tem que editar. Tem que ter o seu esforço. Eu não vim aqui dizer que é um dinheiro fácil. Eu não vim aqui dizer para você, não se preocupe que você vai gravar um vídeo à noite e de manhã o dinheiro vai cair no seu bolso. Não, eu não vim mentir para você. Eu vim aqui dizer para você que dá certo. Dá resultado. Você pode fazer de 2 a 5 mil ou até mais, porque tem pessoas que fazem muito mais. Mas basicamente por mês, de 2 a 5 mil você pode fazer na sua casa, sem precisar trabalhar para ninguém e de forma totalmente honesta e limpa. Você pode fazer sim. Agora você tem que se dedicar a isso. Eu tive que dedicar a minha vida, estudar e aplicar. Estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Isso me trouxe esses resultados que eu acabei de mostrar para você. Aqui, o último mês, mais de 7 mil reais. Veja, em 28 dias, o que já me deu o YouTube. Só um vídeo só, aquele que eu lhe mostrei do Nicolas Ferreira, fora os outros, já me deu esse resultado. Então é possível para você. Mas eu não entendo. Existe um método, passo a passo. E eu vou disponibilizar para você, que está no link, no comentário fixado. Você clica lá, você vai assistir. Existe um passo a passo ali. Assista aquele vídeo é totalmente gratuito. Vai lhe dar o passo a passo, a maneira correta de fazer esse dinheiro aqui na internet. Assista aquele passo a passo e você vai ver. E você vai dizer, mas rapaz, é tão simples assim. Eu garanto a você. Tem suporte, tem um passo a passo. Depois que você entrar no método, você vai, desde o início, desde criar o canal até monetizar, como editar, como postar uma capa, como fazer uma capa, a hora, tudo certinho, como você fazer o vídeo, como você apresentar o vídeo.
como ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se você quer essa oportunidade, aproveita. As vagas são por tempo limitado. E eu tenho certeza que o investimento você vai dizer, não, eu não acredito que é tão barato desse jeito. Pois é, aproveite essa oportunidade. Dê uma chance para você mesmo. Mude de vida. Ah, não, eu estou satisfeito no meu trabalho. Então, esse vídeo não é para você. Fique lá no seu trabalho. Se você já está contente, satisfeito, está tudo bem. Agora, se você quer uma vida melhor, tempo de qualidade, você precisa investir em você mesmo. Você precisa acreditar em você e buscar um método que te leve e te dê resultados que você espera, que você sonha. Então, se você tem interesse em aprender a trabalhar aqui na internet, clica lá no primeiro link que está lá no comentário fixado e aqui na descrição. Aproveita essa oportunidade e depois você vai colher os frutos da decisão que você fez. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.